Oi, gente, eu sou a Raíssa, sou aluna do curso de Psicologia da Uniswan e hoje eu vou falar pra vocês como foi a prova integradora. Sim, como foi a prova do primeiro período, módulo 1 da Uniswan. Bom, eu entrei há pouco tempo, pelo sistema Moodle e pelo que falaram, essa prova seria a primeira prova mesmo, entendeu? Então tinha uma galera que já tinha entrado já na graduação e estava fazendo de forma online, que foi durante a pandemia, porque não pode falar essa palavra no YouTube, mas eu vou falar que não tem como, para até as pessoas entenderem. Então, muita gente entrou na graduação durante a pandemia, então fez online e eu acredito que não tinha provas, Então as pessoas começaram a fazer prova ano passado e eu já entrei já fazendo a prova, entendeu? Como é que foi feito? Vamos lá. As avaliações foram feitas da seguinte forma. Primeiro nós tivemos 4 atividades. Sim, tivemos atividade 1, atividade 2, atividade 3 e atividade 4. Essas atividades, elas tiveram relatórios, perguntas, desafios e questionários. Os questionários, cada um deles tinha 5 questões e é feito de forma online no próprio sistema da faculdade. E tem prazo. Sim, tem um prazo, se não me engano ele abre, fica durante uma semana e fecha todo domingo às 23h59. Então se deu meia-noite você já perde o prazo e acabou, você fica sem e vai para a recuperação. O relatório, cada professor responsável pelo módulo, ele vai ter um esquema. Então, por exemplo, eu tive aula com o Luiz Felipe Fleury e ele gostava que ele já mandava pra gente, na verdade, um formato de relatório e a gente tinha que escrever dentro daquele documento e ele sempre pedia o seguinte, pra gente escrever o que a gente realmente aprendeu durante essas 4 semanas. Lembrando que o meu relatório dava em torno de 5 folhas, tá? Porque é muita coisa, muita coisa. Mas ele falou que ainda tinha alunos que faziam só 5, não 5 páginas, mas 5 linhas, Enfim, cada um, Cada um, sabe do teu. E a pergunta desafio. A pergunta desafio, ela tá relacionada a tópicos que nós estudamos a cada atividade, Então, por exemplo, teve muita coisa relacionada ao SUS, aos tipos de conhecimento. E não é o nosso professor responsável do módulo que corrige, É outro professor da instituição. Eu acredito que a pergunta desafio, a primeira, foi o próprio professor mesmo, meu, que corrigiu, e as outras foi uma professora, que se eu não me engano é a coordenadora do curso mesmo de psicologia, Da Uniswan. Ou era a coordenadora, ainda não sei, vou ter que me informar ainda. Mas era assim que era feito o esquema. Aí você tinha que tirar no mínimo 10. Se você não tirasse, você ia para recuperação. Entendeu? Mas, assim, uma coisa muito importante aqui que eu vou deixar pra vocês, foquem e fazer sempre todos os relatórios, todas as perguntas de desafio e os questionários. Por quê? Primeiro, você vai estar estudando e, cara, o relatório, sério mesmo, se você escrever aquele relatório mesmo, se dedicar, você vai aprender muita coisa, porque, cara, você vai ter que reler o conteúdo todo, você vai ter que ver suas anotações e você vai produzir lá o relatório. Então, tipo assim, tu capta, cara, entra muita informação no teu cérebro. Então, vale a pena, assim, fazer, fora que você trabalha a sua escrita, que isso é muito importante pra gente. E a pergunta desafio, ela tem que ter no mínimo 20 linhas, É um texto de 20 linhas. Às vezes acontece de sair mais, dependendo do tema. Mas é aquilo, eu vi que tem muita pergunta de concurso, então isso é muito bom pra gente também, principalmente pra quem quer fazer concurso. Eu já não quero mais, se você quer, não sei, eu falo que eu não quero agora, não seja de amanhã. Mas se você quer, isso é bom, porque você vai estar praticando. Ah, eu não consegui 10 pontos. O que vai acontecer comigo? Você faz a recuperação. E aí a recuperação é um estilo uma pergunta-desafio. Você vai lá, vai abrir um determinado tema e você escreve seu texto. E, cara, ajuda muito, muito mesmo. Porque uma amiga minha, ela zerou um questionário primeiro, porque ela teve um problema na hora de enviar. E aí abriu a recuperação pra ela, ela fez e ela se recuperou, entendeu? E foi muito bem na prova, Então não se preocupa não, não fica desesperada não, Mas é aquilo, sempre sente a sua bundinha na cadeira, escreva o relatório, escreva a pergunta desafio, porque na prova, primeiro, a prova nós tivemos, se eu não me engano, 13 questões 13 questões objetivas e eu acho que 4 discursivas. E as discursivas era pra você realmente fazer um texto, sabe? Então, isso ajuda muito, muito mesmo. Então, se você fez o relatório, se você fez a pergunta desafio, você vai conseguir fazer a prova. Bom, vamos lá. Vamos lembrar o que foi estudado ao longo do módulo 1, O que eu estudei.
Na semana 1, nós estudamos a natureza do conhecimento, a história da filosofia, o que é filosofia e para que serve. Já na semana 2, nós estudamos a história da antropologia, cultura, antropologia no Brasil, construção da identidade brasileira. Semana 3, nós estudamos sociedade, sociologia como ciência, cidadania e desigualdade social. Semana 4, nós estudamos responsabilidade socioambiental, saúde e ambiente relacionados à água, solo e ar, direitos humanos, diversidade e sustentabilidade. Semana 5, nós estudamos políticas públicas de atenção a grupos especiais, etnorraciais, promoção da igualdade de gênero e de orientação sexual, uma sociedade humanística e democrática. Semana 6, nós estudamos o paciente e a família, o afeto e o cuidado em saúde, a equipe multiprofissional e o trabalho interdisciplinar, história da psicologia como ciência, que eu adorei estudar essa parte, sério mesmo, foi muito bom mesmo. Semana 7, o ciclo da vida e as teorias de desenvolvimento, que foi muito interessante mesmo, eu amei. Saúde e felicidade, o processo de desenvolvimento humano da gestação à velhice, que eu achei maravilhoso. Semana 8, o processo da doença e o sofrimento psíquico, que eu também gostei muito de estudar. O adoecimento e a morte, foi muito bom também estudar sobre isso. Noções sobre morte e morrer, também foi bem interessante. Semana 9, relação saúde, sociedade e cultura, conceitos de promoção da saúde, prevenção de doenças e reabilitação da saúde, foi muito interessante também. O conceito ampliado de saúde da OMS. Semana 10, os direitos sociais na Constituição Federal de 1988. Cara, tu vai fazer concurso? Foca nisso aqui, foca porque até nos outros vídeos eu falei que, se eu não me engano, teve uma pergunta desafio e foi questão de prova também, tá? Então se você vai fazer a prova, eu não tô falando que vai cair, mas estude porque provavelmente terá na sua prova, os direitos sociais na Constituição Federal de 1988. Então é muito importante você saber disso, tá? Introdução, conceitos básicos, história da saúde pública no Brasil, também estuda bastante, porque isso cai na prova mesmo e é muito importante você saber sobre isso. Semana 11, nós estudamos órgãos regulares da saúde pública no Brasil, legislação do Sistema Único de Saúde, SUS, que também foi muito importante mesmo, então estuda bastante esse tema, tá? Controle social. Semana 12, organização da atenção à saúde, níveis e setores da saúde no Brasil, primário, secundário e terciário, estuda, que também isso foi muito importante. Estratégias de saúde da família. Semana 13, bioética, desafios da bioética, pesquisas, ética profissional, social e política. Semana 14, trabalho e desumanização, humanização da assistência em saúde no Brasil, o luto e a imunização no contexto hospitalar. Então, isso foi que a gente estudou durante o módulo 1. E a prova, ela foi praticamente baseada nesses tópicos, tá? Lembrando que, vamos lá, eu sou professora também, tá? Sou professora de português, inglês, não exerço mais a minha profissão. Mas, uma dica. O meu professor, ele passou a revisão porque ele quis passar. Mas o professor, ele não tem obrigação nenhuma de passar a revisão. Até porque todo o tópico, toda a matéria foi dada ao longo do... Ui, que susto, gente, desculpa. Voltei. Aconteceu probleminhas técnicos aqui. Então, vamos lá. Toda a matéria foi dada, né? Então, assim, acho que a gente teve 4 ou 5 meses de aula, porque teve muito feriado, Copa. Então, toda a matéria foi dada. Mas o professor, ele quis dar a revisão. E o que ele fez? Ele passou, né, o que iria cair na prova, e ele fez uma revisão oral, né? Ele fez oral, tipo uma revisão oral. Então, ele foi dando uma explicação rápida, até porque tudo já foi dado. Então, assim, eu não tenho que reclamar nada dele, porque ele só pediu na prova tudo que foi trabalhado, tá? Eu tirei 10, consegui tirar 10. Eu fiquei com a média 9.8, porque a bonita aqui, né, ela errou 2 questões do primeiro questionário e do último questionário, na hora de enviar, eu apertei alguma coisa ali e, enfim, não gabaritei. Mas eu fui muito bem, porque o meu relatório, todos os relatórios e todas as perguntas de desafio, eu tirei 5. Eu fiz bem, eu escrevi bastante, me dediquei, e o projeto eu tirei 4. E somou tudo lá, dividiu, fiquei com 9.8 na média, fiquei muito feliz mesmo. Uma dica pra você que tá começando.
E pelo que eu vi dos meus colegas, cara, você tá na graduação. Então, assim, acabou festa, acabou sair todo final de semana. E principalmente a gente que faz faculdade particular e a maioria trabalha e estuda. Então, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, tá? Então, assim, você vai ter que abrir mão de sair às vezes no final de semana pra você ficar em casa estudando. E vale muito a pena, tá? Pode ser só durante 5 anos, mas, cara, vai valer muito a pena. Então, assim, você quer ter um bom resultado? Então, você vai parar, você vai sentar, vai pegar o conteúdo, você vai tirar 1 ou 2 dias na semana, você vai ler 4 atividades. Semana 1, 4 atividades. Você vai ler as 4 atividades e você vai escrever o que você entendeu. E, cara, já deixa pronto aquilo que você entendeu, já escrito, porque quando tiver algum relatório, o professor vai pedir, sei lá, sobre um determinado assunto, você já vai ter ali pronto, entendeu? A pergunta desafio também, tá? E faça todos os exercícios do sistema, porque, cara, ele corrige automaticamente pra gente. Então, assim, não tem por que você não fazer. Teve muitos colegas meus que não fizeram, nem leram, mas eu não indico isso pra você. Cara, você vai estar pagando, entendeu? A faculdade. Então, por favor, senta ali e estuda. Estuda. Gente, estuda, pelo amor de Deus. O tempo que você fica, sei lá, no Instagram, ou até aqui no YouTube mesmo, cara, pega uma videoaula e assiste sobre um determinado tema, entendeu? E é isso. Sabe? Você vai conseguir. Agora, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. É isso que eu falo. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu abri mão de muitas coisas. E assim, por exemplo, eu tive que mudar toda a minha rotina. Eu, por exemplo, voltei. Sempre fiz atividade física, mas quando eu comecei a graduação, eu fiquei desregrada total. Mas eu tive que voltar porque minha saúde pediu. Entendeu? Até porque nós aprendemos que o ser humano é um ser biopsicossocial. Então, todas as esferas biológicas, sociais, psíquicas, elas são importantes, tá? Então, é isso. Essa foi a dica. Tirei 10. A prova foi 13 questões objetivas e 4 discursivas, se eu não me engano. Foi mais ou menos isso. Foi uma prova longa, tá? As discursivas, começa a praticar. Você que está assistindo esse vídeo agora, não se preocupa com a prova integradora. A prova vai ser tudo que você fez ao longo do período. Se você sentou e você estudou todo final de semana, por que eu falo todo final de semana? Porque às vezes a gente que trabalha, a gente chega tarde em casa e tá muito ruim pra estudar, né? A gente tem que dormir e às vezes a gente deixa de dormir pra estudar. Eu sei porque eu já fiz isso. Mas, cara, se você fez tudo certinho, você vai se dar bem na prova. Você vai se dar bem na prova. Você vai se dar bem na prova. Se você assistiu todas as aulas, se você gravou a aula e fez anotação, entendeu? Se você não foi só pra aula pra ficar virando a boca e falar besteira, entendeu? Ou ficar batendo papo, porque eu detesto isso, tá? Outra coisa também, vai pra faculdade, não fique batendo papo, não fica. Você tem que só falar coisas relacionadas à aula. Suga seu professor, entendeu? Tira um monte de dúvida, leia artigos. Cara, nós temos um monte de livro ali no Moodle, entendeu? Leia os livros, por favor, ser humano. Você consegue livro de graça na internet. Leia, você vai conseguir, entendeu? Agora, você tem que se dedicar. Se você não se dedicar, você não vai conseguir. Eu poderia muito bem falar assim, ai gente, eu não fiz nada e tirei 10. Mentira, eu estudei muito, tá? Eu estudei pra caramba. Se teve gente que estudou menos que eu, o problema é deles. Eu tô falando Raíssa, que o canal é da Raíssa. E a Raíssa estudou muito. E é isso que eu tô falando pra vocês, tá? E não é fácil. O primeiro período foi mais tranquilo. O segundo também acredito que será. No terceiro as coisas começam a mudar, porque foi a mesma coisa no meu curso de letras. No curso de letras, muitas pessoas não levavam o curso a sério no início, porque achavam que era uma extensão da sala de aula. Mas você estudar um idioma, você vê que você estuda muito, muito mesmo. Então, por isso teve muito amigo meu que saiu um profissional, mas não foi um profissional totalmente qualificado, porque não levou a faculdade a sério. O diploma é fácil. O diploma é fácil. Agora, ser um bom profissional é diferente, tá? Então é isso, gente. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais conteúdos relacionados a vocês. É claro que eu não vou mostrar minha prova pra vocês, porque eu acho que isso não é certo com o professor. Eu deveria falar com ele. E eu não falei, tá? Se ele me autorizar, um dia eu mostro. Mas, enfim, como ele não vai ser meu professor esse período, então não vou mostrar. Mas se você tiver dúvida e estudar em Campo Grande, entendeu? Me procura no Suam, me chama no Instagram e a gente conversa. Eu posso ajudar você a estudar, tá bom? Um beijo bem grande, tchau!